Olá, o quadro Sorrisos e Palavras deste mês é dedicado à campanha de combate ao câncer de mama, Outubro Rosa. Convidamos uma médica, uma profissional especialista nesse tipo de doença tão comum entre nós mulheres. Agradeço a doutora Flávia pela presença aqui em nome da Uniodonto Maceió e já começo perguntando o que toda mulher quer saber, doutora. Tem como prevenir o câncer de mama? Boa tarde a todos, não é? Boa tarde. Oi, Gil, que eu agradeço o convite. E vamos lá, é sempre um prazer estar aqui trazendo essas informações. Tem como prevenir? Sim, tá? Isso é importante. E acho que quando a gente fala em prevenção, a gente tem que entender primeiramente os fatores de risco. Então, algumas coisas a gente não vai conseguir prevenir, por exemplo, uma idade é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama é a idade, esse não tem jeito. Fatores genéticos, hereditários, esse apesar de serem muito falados, eles na verdade são pouco incidentes, apenas 15% dos cânceres de mama eles são relacionados a fatores hereditários, esses a gente também não tem como prevenir muito. Mas os outros fatores são relacionados a fatores reprodutivos, endócrinos e comportamentais e ambientais, esses sim a gente tem como mudar. Então, o câncer de mama está relacionado ao sobrepeso, à obesidade, a má prática de atividades físicas, quando você não tem essa regularidade na prática de atividades físicas. Então, tudo isso a gente pode mudar. E fora isso, ainda tem esses fatores reprodutivos, vamos dizer assim, endócrinos, né? Então, a paciente que tem uma menarca, que a gente chama que é a primeira menstruação muito cedo, uma menopausa muito tardia, ou que nunca foi gestante, ou que deixa para ter uma gestação numa idade mais avançada, isso pode aumentar, sim, o risco de câncer de mama. O uso de terapia de reposição hormonal, isso então eu ia isso perguntar, a questão de é hormônios muito comum também, e isso pode estar relacionado, sim, ao câncer de mama. Então, são coisas que a gente pode estar se prevenindo, e se a gente começa desde cedo, com hábitos saudáveis de vida, não fumar, existem os estudos que são controversos se isso poderia ou não aumentar o risco de câncer de mama, mas, né, vamos considerar que pelo menos para outros fatores de risco de câncer ele também é muito, ele é muito importante. Então, não fumar, controlar o peso, hábitos saudáveis de dieta, de atividade física, isso com certeza você vai estar prevenindo tanto o câncer de mama quanto muitas outras doenças e outros tipos E de qual câncer. seria assim um alerta, doutora? Como a mulher pode perceber aquele sinal de alerta? Eu acho que a primeira coisa é a mulher tem que conhecer o próprio corpo, né? Isso é importante. Então, assim, muito se fala realmente do autoexame, de se tocar, de palpar, ver se tem nódulo. Muitas vezes a gente fica achando que é só o nódulo na mama, mas tem outras coisas que a gente tem que avaliar. A característica da pele da mama, se você tem uma íngua, um linfonodo ali aumentado, um nódulo na região axilar, mamilo, se tem alteração, se tem inversão, se sai sangramento, secreção nesse mamilo, são todos sinais de alerta. Então, a primeira coisa, lógico, se conhecer, né? E a outra coisa é praticar, é ter sua consulta regularmente com o seu médico, né? Procurar o seu ginecologista, o seu médico regularmente. Essa questão do autoexame super importante e também o exame clínico, né? Na verdade, um completa o outro. Exatamente, essa é a diferença. O autoexame é quando a própria paciente se examina. Em termos populacionais, como a gente está num país que tem muita dificuldade de acesso, né, à saúde, infelizmente ainda existe essa desigualdade, nem toda paciente vai ter acesso. Então, quando ela se examina, ela pode identificar essas alterações. Já percebe alguma alteração? Só que normalmente esses nódulos que uma pessoa comum consegue palpar, geralmente é em torno de 2 centímetros. Já está grandinho, né? Quando existe isso, e aí quanto mais tardio esse diagnóstico, menor a chance de cura, né? Então, se ela tem o exame clínico das mamas, que a gente chama, que é quando o médico examina a mama, esse diagnóstico, às vezes, ou esse palpar esse nódulo, geralmente ele pode ser mais precoce. Então, geralmente se diz que em torno de 1 centímetro o médico consegue palpar os exames, palpar o nódulo. E quando o paciente está fazendo os exames de prevenção, e aí sim, por isso que entram os exames também recomendados de rastreamento. A questão da tomografia. Aí a gente consegue diagnosticar isso ainda em fases mais iniciais ainda, geralmente em lesões de 3 milímetros, 5 milímetros, então... E esse diagnóstico precoce é o que permite o aumento da chance de cura. A gente consegue aumentar a chance de cura daquele câncer. A partir dos 40 anos é que deve ser indicado, então, essa mamografia. Isso. Sempre o INCA, o Instituto Nacional do Câncer e a Sociedade Brasileira de Mastologia, eles diferem um pouco nessas recomendações, mas eu reforço, né, que a partir dos 40 anos de idade tem que sim procurar um médico, fazer sua mamografia, né, de rastreamento, de base. Ela deve ser feita anualmente até os 55 anos de idade. A partir dos 55, aí realmente algumas sociedades, como o INCA, diz que pode ser feito de forma bianual, a cada 2 anos, né? Mas isso vai ser uma decisão ali que, inclusive, cada paciente vai ter com o seu médico de forma individual, mas de uma forma geral, 40 anos de idade, procure seu médico para fazer os exames de rotina. Essa campanha Outubro Rosa é super importante, né, doutora, para trazer o tema a toda a sociedade, discutir em casa, né, conversar com as filhas, com os amigos
E quanto mais investir na prevenção, melhor, né, doutora? Esse conselho que a senhora daria para todas as mulheres que estão nos acompanhando agora? Eu acho que o conselho é exatamente desmistificar, é não ter esse medo de falar de câncer, de falar de nódulo, de se examinar. Não tem que ter esse pudor, não tem que ter esse medo. Se examine, vá atrás, achou alguma coisa estranha, procure seu médico. Eu acho que desmistificar isso, buscar essa informação, quanto mais a gente ficar conversando e falando, acho que essa informação chegar a mais gente, melhor ainda, né? Então, converse, se examine, se previna, faça, né, seus exames regularmente, acho que esse é o principal. Então é isso, a gente agradece mais uma vez a doutora Flávia pela presença aqui, lembrando que a prevenção é sempre o melhor sorriso.